Galera, dá like, compartilha. Se puder, seja membro. E se você tá aí, a gente tá concorrendo ao prêmio IBEST, o maior prêmio da internet. E a gente precisa que você vote na gente pra gente ganhar esse prêmio. Então você pode votar todos os dias, até 3 vezes. Vai lá e fortalece o podcast Três Irmãos. Padre, é muito engraçado, né? Eu tava falando aqui. Alguns anos atrás, antes do podcast, a gente foi num show do Gustavo, lá em Uberlândia, né? E o teatro lotado. Ele falou que todas as vezes que ele foi em Uberlândia, foi teatro lotado. Lá em Uberlândia tem um teatro enorme, né? Que teatro lá, se não me engano, são 600 pessoas, é muito grande. Teatro... Grande Hotel é o que está sendo reformado, é o mais antigo. Tem o Rondon Pacheco, que pertence ao Estado, que não sei, tá jogado às traças. E tem o grande teatro, que é o Teatro Rondon Pacheco, né? É o Teatro que Rondon, é o teatro que leva o nome do Niemeyer, né? Oscar Niemeyer, que é um teatro lindo. E assim... Foi lá que ele fechou, não foi? Foi lá que ele fechou. Você foi no meu show, não foi? Fui. Você gostou? Não, adorei. Você é falso, cara. hein? Não. Não, você gostou muito. Não. Ele é falso. Você foi também, não foi? O show do caramba, o show do assim, caramba. É por isso que eu falei pra galera que quem não viu, vai ir lá na sua volta, cara. Porque é espetacular, eu tenho certeza Como que... do coraçãozinho da Dilma. E eu tava falando pro padre, né? As coincidências do destino, assim, né? Porque a gente foi no show porque admira muito seu trabalho. A esposa do Albertinho, cara, na época, ela compartilhava vários vídeos da Dilma. Não, assim, pra ela. Não, verdade. No dia que eu falei que É. você tinha mandado mensagem, eu falei, vamos trazer o Gustavo. Eles ficaram, não acredito. Ele vem, eles não acreditaram. Eu vi o corte que eu tava falando assim, vou mandar mensagem pra ele daqui agora. Vamos ver se ele responde. Foi, eu te mandei na hora. Falei, Gustavo, você tá livre em São Paulo tal dia? Não, sabe o que era da Bianca? Ela tava deitada assim, aí ela ficava assim, sacudindo assim, né? Eu falei, o que foi, Bianca? Era só o vídeo do Gustavo. Ela, olha assim. Ô, Bianca, Era ô, Bianca, o tempo que bom todo. que você existe. Deus te abençoe, minha filha. Muito obrigado. Faço dele. Cara, as minhas e a hora palavras. que eu te vi aqui, assim, parecia, tipo, meu amigo. Isso foi na legal moral, também. assim, ó, Nossa. meu amigo. Mas isso é do Né, Gustavo. a gente conhecia. É Muito dele. foda, Mas cara. eu acho que isso é muito nosso mineiro, né, não? É A verdade. gente é meio Pode assim, ser. né, cara? Mas isso é agora que a sua persona de proteção diminuiu? Não, mas Ou é eu- a gente que é mineiro e consegue? Não, né? não, eu, Bota com geral. não, eu A gente fez sempre esse jogo fui de assim, cintura. só que em outro tempo eu seria assim só no ar, Tá. entendeu? Em outro tempo a única diferença seria assim, acabou, tchau. Valeu, obrigado. É. Bem profissional mesmo, né? Não Profissional tinha... mesmo, eu nunca fui de desrespeitar ninguém, nunca tive isso, mas eu não me permitia ser amigo de ninguém, ser próximo, assim, sabe? Porque é terrível. Cara, eu viajo o Brasil inteiro, padre. Uma coisa que é o seguinte: eu chego no lugar, aí muitas vezes o produtor local vem falar mal dos outros artistas que estiveram lá. Falando, teve aqui, ficou bêbado, ficou doido, fez não sei o quê. Eu sempre falo assim, gente, você tá falando mal dos outros pra mim aqui? Ele vai falar mal de mim pros outros. É isso, é. É sempre assim. Isso. Então eu fiquei preso. Hoje não, hoje que se dane. Isso é uma coisa do Padre Fábio que eu acho maravilhoso. Que ele quebrou isso. Tipo assim, não, eu falo. Mãe, eu vou citar aqui porque foi ao vivo e foi nesse podcast. Fala assim, padre afeminado, você é muito afeminado. Eu falo assim, não sou isso. É isso mesmo. Isso é. E Não sabe, me ofende. Isso, não me né? ofende. Então, assim, você se colocou num lugar que é tipo da verdade. E não há nada que seja maior do que uma verdade. Como é que você vai confrontar Por alguém que é Thomas? verdadeiro? Jesus vai falar isso pra Pilatos, né? Se o tempo todo eu falei a verdade, por que me bates? Né, quando o soldado fala pra ele, né, que ele olha pra Pilatos e fala, né, tu dizes, e o soldado fica indignado porque ele falou a verdade, bateu. Peraí, se eu errei, me corrija. Mas se eu falei a verdade, por que você me bateu? Quem fala a verdade não merece castigo. Né? Só que isso a gente tem que ter pra nós, porque quem tá nos assistindo não tem essa consciência, não. Eles querem nos castigar, porque eles querem ouvir da nossa boca aquilo que eles estão acostumados nos ouvidos. E para além disso, né, pá, tem outra questão que eu acho que é o seguinte. Sabe por que a gente tem muito hate? Porque é importante. A gente, eu tô usando, as pessoas hateiam, né? Porque é importante que se crie um inimigo. É, tem que ter. É importante que se demonize alguém. Tem um espantado. Para que eu coloque naquela pessoa o demônio que sou eu. O mal que eu cometo. Então, vai se falar da separação da Virgínia e do Zé Felipe.
Eu consigo esquecer que o meu casamento tá despedaçado. Tá ruim, o Eu projeto consigo dele. esquecer que tá horroroso. Tá ele lá. Eu vou falar do marido da Isa, que supostamente teria traído ela, que não foi, não, tava conversando com outra, porque assim eu consigo apagar o meu marido que A não sai do traição celular. meu marido, A minha traição. Então eu elejo o inimigo. Assim como inimigos, os inimigos sempre são fantasmas que são inventados. E a gente não O inimigo é precisa o ir longe. comunismo. É. Ah, você é comunista. Nunca houve comunismo no Brasil, nunca nem houve perto disso. O inimigo é a esquerda. Você é o inimigo. O inimigo virou eu virei o inimigo. E eu confesso que eu achava que eu estava preparado para receber isso durante um tempo. Agora não, agora sim estou de boa, entendi o meu lugar, entendi que eu não enxergo nem esses que me julgam inimigo como inimigos. Não são nada. Não são meu público, não vão no meu show, não Isso, pago meu não pago ingresso, suas contas, não pago minhas isso. contas, não são nada. É alguém que me escolheu pra ser o Descontado. odiado. E tá tudo certo, tá tudo bem, eu entendi isso, tá tudo bem. Entendeu? Eu não sei, assim, É, sabe? eu também não fico concordo, muito... não. Eu vejo Filho da puta. muita gente falando Mas do é um Padre filho da Fábio. puta. É o filho da puta Não, mas mesmo. é um filho da... Não, esse outro é um filho da puta. Quando eu digo que tá tudo bem... Não vem a onde você grosso tá, Não, quando eu modo. digo que tá tudo bem, não é ele, tá tudo bem pra ele, não. Tá você tudo está bem bem pra com mim, você. eu estou bem. Mas. É. Não, mas esse cara é chato, Você vê, velho. essa- Não gosta, não fica aqui. Vai pra outra. Vai onde você gosta. O que, que você quer ver? O Mickey? Aí Vai agora essa assistir o dona Mickey. Edivânia lá assim, É. me chamou de filho da puta. Vai. Isso foi pra mim, isso foi pra mim. Isso foi pra mim, eu tenho certeza. É. Eu sem educação. Quando o Padre Fábio começou a vir aqui no canal, tinha muita gente de direita que vinha aqui, né? E aí o Padre Fábio vinha conversar com a gente e muita gente falava, não sei não, esse padre, Nazista, essas coisas, né? Então assim, O padre, né, que nem é político, me né, cara? Vai ser de assustava. direita, de esquerda, que loucura. É como se não houvesse a possibilidade de um diálogo entre pessoas. Só que aí, de repente, o canal começa a crescer e tá vindo uma galera da esquerda também pro canal. Né? Hoje a gente tem os dois grupos aqui. Essa semana mesmo, o Luigi tava reagindo a uma conversa do Padre Fábio. E o Luigi reagindo, que é um canal, um react de esquerda. Cara, você olhava o chat assim, você ficava assustado. E aí até o Luigi começou a falar, velho, eu não tô entendendo vocês não, bicho. Vocês que são a galera da esquerda, estão questionando, estão preocupados com um padre, velho. Que Meu loucura. amigo, deixa eu te falar uma coisa. Eu faço live no DCM, o Diário do Sendo Mundo. Toda terça-feira tem a live da quinta série, sexta-feira tem o Sextou do Bem-vindo Siqueira, que é um querido. Mora em Portugal. Se tivesse aqui, ele teria o maior prazer em estar aqui. Legal. Agora, rapaz, eu recebo gente assim, esse Gustavo, você fala palavrão, você não tem... Na esquerda. Então, assim, o resumo é gente chata. É isso. Tem tudo quanto Todos é os lugar. segmentos. E as pessoas precisam criar um inimigo para não olharem o demônio que são elas. Então o inimigo vai ser... Se o inimigo não é eu ser de esquerda, porque essa pessoa é de esquerda, o inimigo vai ser eu falar palavrão. O inimigo vai ser o fato de eu ser gay. Tem que o inimigo achar, vai né? ser o fato de eu ter namorado. O inimigo vai ser o fato de eu fazer show. O inimigo vai ser o fato de eu cobrar ingresso caro. O inimigo vai ser o fato de eu cobrar ingresso barato. Sempre, as pessoas sempre vão criar um inimigo. O inimigo... Cara, Padre Fábio, padre. O inimigo vai ser porque ele usa batim, porque ele usa hábito preto. Ou porque ele não usa hábito. Isso. Ou porque ele usa roupa comum. Ou porque ele não usa roupa comum. Ou porque ele usa roupa de grife. Ou porque ele usa roupa de sem marca. Sempre vai ter um inimigo. As pessoas sempre vão Cê buscar o sabe. inimigo para esconder o demônio delas. Por isso que é aí tão eu olho- importante o que o Gustavo falou. Não é o que os outros estão pensando a meu respeito. É a confiança que eu tenho naquilo que eu sou. Né? Me fugiu agora o nome do autor dessa frase, mas existe uma frase que diz o seguinte: como é forte uma pessoa quando ela tem certeza de ser amada. Isso é o que eu sempre tive comigo, porque as pessoas que me importam nessa vida, elas me amam para além de mim. Que é uma frase que o Tio Ró recita todos os dias, né? Eu te amo apesar de você, padre. Ele me fala isso o tempo inteiro porque essa frase é minha. E ele joga isso na minha cara todo muito dia. bom pra Eu te amo apesar de você. Ele adora repetir minhas frases. Né? E aí eu falo, mas é isso mesmo. Eu fico com quem me ama apesar de mim. Eu não preciso de quem está comigo só pelo que eu posso oferecer. Eu fico comigo com quem está tomando água de torneira. Porque quando precisar de tomar champanhe, vai tomar também. Mas tomou água de torneira comigo. Então, assim, quando nós temos consciência, Gustavo, de que nós somos amados apesar de nós, nada nos abala.
Nada. E eu acho que isso é uma. Eu me sinto amado contigo, Com certeza. apesar de mim. Isso é maravilhoso. E eu acho que eu virei Gustavo. E aí, se tem uma coisa que eu deveria dizer pra audiência, é isso. Eu virei Gustavo porque eu não sabia dessa frase. Mas exatamente por isso. Porque eu me senti amado. Pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus avós. Eu me senti amado. E ter um lugar pra voltar. Ter pouso. sem Por isso que é tão dúvida. grave. Tão grave e tão absurdo você, pai, você, mãe, de repente seu filho é homossexual, sua filha é homossexual, e eu tô falando do meu lugar de fala porque sou. A pior coisa que você pode fazer é não dar pra ele uma estrutura, um lar, um ninho, um posto, porque ele tá solto na vida, é pipa voada, pipa voada. Vai parar onde tiver de parar. A gente busca o tempo todo, a vida inteira a gente busca ser amado. E se você tem isso em casa, eu sou amado. Olha, eu tive um tio avô meu, que ele veio pra São Paulo. Olha que louco isso, padre. Ele veio pra São Paulo pra tentar a vida, né? E ele, dependente químico, de álcool, ele se perdeu aqui e não conseguiu trabalho e virou mendigo por um tempo. Com a família estabilizada, tudo lá. Eu acho que eu nunca falei isso em lugar aberto nenhum. Isso é muito grave pra minha casa. E o que aconteceu? Ele não ligava pra ninguém, porque ele ficava com vergonha do fracasso dele e da situação que ele tava, e ele ficou perdido aqui. Até que minha avó, irmã dele, recebeu... não sabia, não tinha internet, pensa isso, há 40 anos atrás, 50 anos atrás. E vieram atrás dele e acharam o cara na rua, muita e sorte. resgataram ele. E aí ele virou um grande homem. Fez família, tudo. O tempo todo dentro da minha avó, eu sempre ouvia minha avó dizer assim: meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Você vai ser o que você quiser, mas deixa eu te falar. Se der errado, Volta. você tem casa aqui, sabe? Mas é tipo assim, mas não era o conselho de. Não era nem um conselho em paz, assim. Não era você uma tem coisa a sua pra te casa aqui. impulsionar. Não, era assim, pelo amor de Deus, deixa eu te Era falar uma coisa pra te garantir. Não tenha medo de dar errado, volta, pelo amor de Deus, a gente quer você aqui. E eu nem sabia desse caso do tio. Do caso do tio eu fui saber depois. Por que minha avó era tão enfática do eu dizer. voltar? Porque era o medo de perder. Então a gente precisa amar. Eu acho que na dúvida ame. Eu não sei se ser gay é certo, se ser gay é errado. Na dúvida ame. Eu não sei se ela ser professora ou se ela ser youtuber é certo. Na dúvida ame. Na dúvida ame. Caramba, Santo Agostinho já falava ame. isso. Ele escreve sobre isso. Na dúvida, ame. Ele ainda vai dizer uma frase que foi muito deturpada ao longo dos séculos, mas ele diz: ama e faze o que queres, porque em tudo farás com amor. Santo Agostinho. Ama e faz o que queres. Tomara que esse momento dessa reflexão do próprio Santo Agostinho, né? Que aí a gente vem de Papa Leão XIV, que é da mesma Agostiniano. ordem, né? Agostiniano. Que seja um momento pra gente dessa sabedoria, desse amor, desse acolhimento, eu acho que de todos, para que se abra esse diálogo. Somos aqui 4 pessoas completamente diferentes, que trabalham em áreas diversas, com crenças diversas, a não ser, claro, você, né, meu amigo, que é católico e fica com medo de ser excomungado e de ser tido como comunista. É bom que tenha mesmo. Isso foi tão maravilhoso. Mas todo mundo somos diferentes em vários pensamentos, mas uma coisa nos une. Eu acho que é a vontade de estar perto, a vontade de conversar e o amor. Então que seja um tempo, porque os tempos são sombrios e eu acredito que vá piorar. Mas se a gente tem amor, a gente tem tudo que a gente se proteja nesse ambiente de No amor. amor, né? Ô padre, mas se Santo Agostinho fala isso, quer dizer que tudo que eu faço com amor tá certo. É justamente o que foi deturpado ao longo dos séculos que eu referi agora, né? Essa mentalidade. Porque quando Agostinho fala isso, ele está falando, ele vai explicar tudo isso a partir dessa frase, né? Uma vez que você coloca o amor à frente de tudo, não tem como você escolher pelo erro. Porque o amor por si só, ele já é a verdade e ele já é o acerto. Quem escolheu amar, acertou. Então não é tudo que eu faço, mas é aquilo que eu faço a partir da ótica do amor. E o amor ele não pode ser visto como uma opinião particular. O amor ele é um dom. E ele está para a comunidade, ou seja, para o coletivo. Ninguém ama no individual, nós amamos no coletivo.
No individual, nós corremos o risco do egoísmo. É isso que Santo Agostinho vai dizer pra gente no século V. Então, ama e faz o que quiseres porque se você for abraçar, você abraçará com amor. Se você for deixar, você deixará por amor. Então, você saberá que é pelo outro e não por você. O amor, ele está condicionado ao outro. Eu dizia isso para vocês há muito tempo, quando eu falo a respeito das cartas de João, quando ele inicia dizendo, sobretudo, a sua carta, a primeira carta dele depois do Evangelho, ele diz: quem ama conhece a Deus, porque Deus é amor. Portanto, Deus é a experiência de amar. E eu digo que no grego, esse amor, ele é traduzido por caritas, caridade. E a caridade, por ser amor, ela é um verbo. Então não existe caridade fora da ação. Amar é verbo. Então quem experimenta Deus, quem ama, experimenta a Deus, porque Deus é amar. Porque se eu trato Deus como substantivo, eu sento e espero que a ação me motive. Se eu trato Deus como verbo, eu tenho que levantar e fazer com que o amor aconteça. Então, muito mais que dizer que Deus é amor, nós temos que entender que Deus é verbo, é movimento. Deus é amar. Portanto, levante-se do seu comodismo e passe a olhar para o outro com um pouco mais de generosidade. Pra mim, o amor explica tudo no seguinte Explica sentido. tudo. Quando eu... Por que eu não mato? Porque eu amo. Isso. Por que Santa que eu Teresinha não do traio? Menino Eu não Jesus. traio porque eu amo. Eu não vou trair porque eu amo. Eu não vou mentir pra você porque eu te amo. Eu amo... Quando você mente, significa que você ama mais a si do que a verdade pro outro. Se eu amo o outro, eu não minto. Se eu amo, eu não traio. Tudo se... Eu acredito que quando Jesus vem colocar ama a Deus sobre todas as coisas, o principal é isso, é o próximo como a ti mesmo, porque se você ama a Deus sobre todas as coisas, e você ama o próximo como a ti mesmo, tudo tá resumido ali. Porque eu não vou matar, porque eu amo. Eu vou honrar meu pai e minha mãe, porque eu amo. Todos os mandamentos é amor. É o amor no mais amplo sentido. A gente... Eu tenho vivido muito isso, eu tenho pensado muito isso. Eu não vou... Porque amo. Amar é isso, entendeu? Eu amo a Deus. Eu estou aqui não pelo medo do inferno, mas pelo amor do céu, né? ao Evangelho, pelo amor a Jesus. Essa é a diferença. Quando a gente tira, e o verdadeiro amor lança fora todo medo, quando a gente entende isso, a gente vive mais em paz. Eu não preciso ficar pensando o tempo todo se eu estou errando ou não, porque eu simplesmente amo. E o amor me coloca no caminho exatamente certo. Santa Teresinha do Menino Jesus vai dizer: o amor me ensinou tudo. Uma menina que entrou para um mosteiro nunca saiu de dentro da clausura. É a padroeira das missões da igreja. Olha aí. Sem nunca ter saído de dentro da sua cela. É a padroeira das missões. Então, pelos escritos dela, é doutora da igreja, uma menina. Ela é doutora da igreja porque pelos escritos ela impulsiona os missionários. Ela vai atrás. Né? De dentro da cela dela, ela escreve a respeito de Jesus Cristo para impulsionar as pessoas que têm desejo de ir a outros continentes. E ela vai dizer isso. Não, eu não preciso da experiência de ir para fora da minha cela, porque o amor me ensinou tudo. Então basta que eu ame e compreenda o outro pela ótica do amor, e não pela ótica do julgamento, não pela ótica do achismo, não pela ótica do preconceito, da vaidade, do orgulho, do ego ferido. Porque o que nós vemos hoje é isso, muita gente querendo ouvir aquilo que acredita saindo da nossa boca, e quando a gente não fala o que elas querem... Eu gravei até um vídeo, o Bruno até falou assim, o prompt saiu no seu óculos, mas é porque eu tava lendo o conto da Branca de Neve, que não é Branca de Neve, é Bela Adormecida, eu errei a moça quando eu fui falar. Falei, gente, tinha um reino que vivia em paz, uma rainha que vivia em paz, a Branca de Neve que vivia em paz, mas não é Branca de Neve, né? É a Bela Adormecida. E eu falei, a Branca de Neve vivia em paz, o reino, o jardim, todo mundo tava em paz. O espelho era maravilhoso, até que a rainha chegou diante do espelho. Era a Branca de Neve. Era a Branca de Você Neve. falou Bela Adormecida. Eu errei a moça, eu não sei. Você errou agora de novo. Você Eu Você não errou sei. agora de novo, padre. Não tem condição. Eu vou... A Bela Adormecida dormiu. Eu- A Branca de Neve tem os anão. Quem que é ó, do reino, é a bonita demais. As duas eram bonitas demais. Não, mas a a Branca de história Neve, da rainha do a espelho. Branca de Neve, Ah, era é, bonita espelho É demais. a Branca de É, Neve. aqui Eu tem um confundo anãozinho. as moças, eu só vou ter noção disso quando eu for lá na Disney em setembro.
setembro. Que eu tô indo pra Você Orlando vai? em setembro pra dar uma formação na Diocese de Orlando. Tem que conhecer meu irmão, que mora lá. É sério? Mora lá em Orlando. É o Mickey? Brincadeira. Não. Ó, o padre do stand-up. Tem que levar ele, dá uns 15 minutos pra ele lá. Eu morro de medo. Eu vou ficar na frente. Ele aguarde. vai atrapalhar, ele vai me desconcentrar. E eu dizia a respeito disso, porque tudo estava em paz até que a rainha que mandava em tudo olhou pro espelho, ou seja, viu a si mesma e perguntou, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho respondeu o que ela não queria ouvir. Então, o que você se torna quando alguém te diz algo que você não gostaria de ouvir? Porque se você tem certeza de quem você é, a opinião do espelho é apenas a opinião do espelho. Só que o espelho reflete aquilo que você é, a sua verdade. Por que você não está satisfeito com o que você vê? Então não é o que está depois do espelho que tem que mudar, é o que eu vejo no espelho. Então a mudança ela é minha. A rainha ficou tão incomodada por quê? Porque ela não queria mudança dentro dela. E ela infernizou a vida de todo mundo, porque a verdade dela não a agradava. Sempre que uma pessoa inferniza a sua vida é porque ela não está bem com ela mesma. Hater é o puro suco da insatisfação particular. O hater é uma pessoa que não aceita a si mesmo e se sente preterida em detrimento de quem? Apesar do ódio e do amargo que ela carrega dentro dela, essa pessoa existe e não tá nem aí pra ela. Então o hater vem e fala, não quero que você seja feliz. É isso que eles estão dizendo quando eles estão xingando. Não aceito você sorrir. Não aceito você ser próspero. Não aceito você ter uma pessoa que te ame. É isso. Não leia nada nas entrelinhas de hater que não seja isso. Então é meio que a questão da inveja. Porque Totalmente, a inveja não é eu querer aquilo que o outro tem, mas eu não querer que o outro tenha. Justamente. É isso mesmo. Então ele não pode estar feliz. Então ele não pode estar brilhando. Não, eu não quero que você sorria. Ele não pode estar com essa roupa. É o que eu falei naquele vídeo que eu falo sobre a castidade e o fetiche que as pessoas têm no celibato dos padres. Isso é mesmo. Todo hein? mundo olha pra padre e acha que a gente tem que sofrer por ser celibatário. Gente, ninguém sofre com isso, não. Ah, é porque vocês abdicaram. Não abdicamos nada. Nós escolhemos. Nós somos tão maravilhosos que a gente tem a graça de escolher ser celibatário. Todo padre escolheu, ninguém abdicou. Tadinho do padre, abdicamos nada. Nós somos maravilhosos na escolha que nós fizemos. Uma vez eu mandei uma mensagem pro Padre Fábio e falei assim, ele tinha uma missa de manhã. Aí eu mandei uma mensagem e falei assim, pois é, padre, sabe o que eu imagino? Eu imagino que o difícil não seja o celibato. Você mandou isso pra mim. Eu falei pra você. Eu tava pensando no Fábio de Mello, você mandou isso pra mim. Você, eu falei Que é o assim, difícil. eu falei assim, o difícil é ter que fazer uma missa às 7 horas da manhã. No domingo, Não, ele falou foi. assim, Nossa. meu filho, Falei, você acertou tudo. você acertou tudo. acertou Acordar cedo é ruim demais. Você gabaritou a prova da igreja. Porque as pessoas, aliás, essa vida, a vida particular, né, para além do sacerdote, as pessoas têm fetiche nisso, né? É engraçado. E é um fetiche mesmo, é sexual dela. É sexual. É tesão Passa de pelo padre, com desejo todo sexual. respeito, mas Sim. passa por isso. Sim. Que loucura, né? Tanto dos homens quanto das mulheres. A maioria dos problemas da sociedade hoje são problemas sexuais. né? Não só hoje. Freud já vai Ódio desenvolver. A gay, ódio a pessoas que estão felizes, né? A raiva do padre, porque acha que o padre tá fazendo algo que ele não faz. Tudo aquilo que eu demonizo no outro, na verdade, eu preciso sucumbir dentro de mim. Todo ódio destilado é um ódio de si mesmo. Todo ódio destilado é um ódio de si mesmo. Quando as pessoas começarem a demonstrar muito ódio, olhe para elas e entenda o que elas estão querendo matar. Elas não querem matar o outro, elas querem matar o sentimento incubado dentro delas. Sempre. Isso é Porque quem é maravilhoso. bem resolvido com si mesmo, deixa o outro em paz. Eu falo isso no show, eu falo assim, olha, a gente... Gente bem resolvida não dá problema. Eu falo isso, a homofobia existe, é uma coisa horrorosa. Eu ainda falo assim, vocês acreditam que ainda existe, gente? Porque é o seguinte, a pessoa que é feliz no seu relacionamento, é segura da sua sexualidade, tá cagando pro que o outro faz na cama. Quem tá preocupado isso é gente infeliz e segura. Por exemplo, o padre falou uma coisa aqui maravilhosa. O padre é meu amigo, o padre sabe que eu sou um homem gay, que eu namoro, e deixou uma coisa muito clara aqui, ele falou assim, o sacramento, olha, foi aqui nesse podcast, meu Deus do céu, tudo é aqui. Tudo é Ele falou aqui, assim, rapaz. não, o que você acha do casamento gay? É um direito civil e as pessoas têm que ir atrás desse direito. Agora, o sacramento da igreja é da igreja, e aí é isso. É o sacramento. O casamento como direito civil é o casamento. Agora, o sacramento
Da igreja não, é o que a igreja diz. É mais ou menos como ele fala assim, quando que o senhor acha que as mulheres vão ter maior participação na igreja? Eu falo, nunca. Entendeu? Eu achei isso tão maravilhoso. Aí, porque não mentiu pra mim, não fingiu acolhimento, Que bobagem. não me iludiu em nada, me separa como um homem civil, merecedor de bênção, porque ele me abençoa. Ele me abençoa enquanto filho, ele me abençoa enquanto ser humano, que merece bênção, que merece ser feliz, que tem a reza dele, que tem as orações dele para que seja feliz, esse desejo. Mas que o sacramento é uma coisa, aqui é outra. O seu direito é uma coisa, aqui é outra. É isso. E é isso. Mas Acho aí maravilhoso. o católico profissional escuta isso. Não, mas é a Dona Edivânia, né? Dona Edivânia que ainda tá com o dedo Vai no L, queimar! que ela... Tá, até agora. No L de TL. Dona E Edivânia. agora? Mas, ela não ouvi- mas Dona Edivânia não ouviu nada, porque Dona Edivânia ainda tá digitando o primeiro comentário, que ela tá fazendo textão, né? Ela nem Até porque ouviu hoje é textão. domingo, o marido tá no boteco o dia todo. A Exatamente. solidão dela é muito grande e o que sobra pra ela é a rede social. Porque ainda tem gente que vai lá e dá um coraçãozinho no comentário dela, curte, ela se sentiu amada. Se sentiu. Ela se sentiu vista. É isso. O hater é isso, ele quer ser visto. Né? Ele Então quer ele quer dançar. pertencimento, Ele né? quer dançar na Pertencer. música alheia. Então não toquem tambor para hater. Pelo contrário, deixa de seguir esse tipo de gente louca. Exatamente. Ô, padre, mas voltando um pouquinho aqui, eu conheço algumas pessoas. O entrevistado da mesa é o Gustavo. Hã? Não. O entrevistado da mesa é o Gustavo. Não, é uma Mas eu, conversa, eu tenho não é problema. Eu tenho Parece que nós problema. estamos dentro de uma Não, sacristia. olha só, Vamos mas aconteceu- mudar o foco? Calma aí, mas aconteceu uma coisa muito estranha Ah. hoje. Que esse sujeito aqui, ele trouxe cerveja pra mim. Ah, meu... Aí isso tá me dando uma vontade muito gostosa de urinar. Ah, eu tô Aí fazendo é até banheiro bom o que tempo você todo. fala, porque como o senhor não bebe, o senhor fala aí. Vou até buscar mais cerveja. Será que tem também, café então. pra gente ainda? Vou pedir Vamos. Eu conheço pessoas que têm dificuldade de falar que ama, sabe? Coloca a palavra amor trancada num cofre muito distante e fala, não vou entregar essa palavra pra qualquer pessoa, com medo de ser decepcionado, assim, aí não tem medo de arriscar. Eu tenho. Falar que ama, Eu tenho assim, dificuldade. sabe? Mas o falar que ama tá na linha daquilo que eu falei mais cedo. O falar é substantivo. Não interessa quantas vezes você fala que ama, porque você pode dizer que ama e não ter a praxis, não ter o verbo, a ação. Meu pai nunca olhou pra gente depois que nós tínhamos consciência do significado de amor e disse: eu te amo, meu filho. Nunca. Só que meu pai sempre demonstrou por meio das atitudes dele o quanto ele nos amava. E a gente nunca precisou de mendigar afeto e amor do meu pai, porque ele sempre nos deu, apesar de nunca dizer. A palavra amor nunca foi verbalizada. Eu te amo, meu filho, não. Justamente pela dificuldade, porque ele vem de um contexto familiar e social onde amor era uma coisa muito rara. Então esperar que meu pai verbalizasse amor era uma bobagem da nossa parte. Só que meu pai sempre praticou. Então, ao invés de dizer que me amava, meu pai sempre me amou. Na Tinha prática. ação, tinha o verbo. Então nunca nos faltou amor. Meu pai. E verbalizar isso nunca foi uma falta pra nós, porque a atitude demonstrava o amor. Mas será que hoje que a gente não tem a prática, será que não é necessário a gente começar a verbalizar também, sem medo de Eu verbalizar acho que antes e da gente praticar? querer verbalizar o amor, nós temos que entender que ele é uma prática, porque a gente pode verbalizar muita coisa, Rodrigo. A gente pode falar muita coisa, principalmente em tempos que todo mundo acha que sabe o que falar. Então é melhor que não fale se não der conta de praticar. Bom, padre, mas assim, eu li uma coisa, eu não sei se é verdade. Que, tipo, a linguagem do amor que eu expresso é aquilo que me faltou. Por exemplo, eu tive um pai meu pai foi um pai presente. Mesmo. Com todos os problemas, ignorâncias, etc., meu pai foi um pai presente. Que eu me senti amado apesar do comportamento, apesar da ausência de fala, né? E hoje eu, por exemplo, palavras de afirmação é o que eu falo o tempo todo. Essa é a minha linguagem do amor. Existe isso, tipo, a linguagem do amor que você expressa é que te faltou. Você escolhe a sua linguagem de amor. Cada um de nós tem a sua forma de expressar isso. Mas será que eu escolhi inconscientemente? É inconsciente, é sempre uma escolha involuntária. Se for voluntária, deixa de ser amor para ser paixão, porque a paixão é uma escolha deliberada, né? Então é aquilo que você programa. Tudo que é programado não passa pela ideia do amor, porque o amor é um ato involuntário.
É apesar do outro. Então, porque eu me sentia amado, mas eu sentia falta de determinadas palavras de afirmação. Mas por quê? Então, por ter tido essa falta, talvez eu faça questão de que ela exista e seja clara para que o outro não sinta falta de mim. Por isso, eu amo de verdade. Como eu amo, eu não quero que ele tenha falta. É meio que isso? Não é normal porque você conseguiu ver e experimentar o amor por meio da prática. Só que você percebe que por meio da palavra você pode também alcançar o outro. Por exemplo, quando a gente conversa, que eu falo pra você, amo você. E você me fala, também te amo. É uma forma de nós verbalizarmos, porque nós não teremos o contato físico de imediato pra poder te abraçar e falar, Gustavo, eu tô aqui. Segura na minha mão que eu vou com você. Sim. Então, verbalizar é uma forma de nós manifestarmos esse afeto que nós temos também. Porém, ele só é verbalizado depois da prática. Primeiro nós nos encontramos, nós permitimos nos amar, para depois nós termos a condição de dizer que ama. Então, hoje nós podemos dizer, por quê? Porque já teve a prática lá atrás. Então, não são apenas palavras soltas. Então, eu te amo apesar de você. Então, não vai ser qualquer coisa que vai interferir nessa nossa relação, nesse nosso convívio sadio que nos faz amar um ao outro, de forma que, apesar de você, ou seja, você sendo o que você é, mesmo que isso não esteja de acordo com o que eu queira pra mim, eu te amo apesar disso. Isso é tão louco. Se eu faço muito exercício de me colocar no lugar do outro, mesmo. Porque eu sou autor, né? Sim. Então a minha cabeça de redator. E eu nunca, se eu fosse padre, eu chamaria um comediante pra ser entrevistado no domingo. Porque, agora sinceramente falando, pensando frio aqui, é um risco muito grande. Sim. Não é não? Gente, Não. como que não? Não, vamos pensar. Cara, vocês estão me conhecendo aqui. A gente já tá há um bom tempo de papo, agora estamos relaxados. Agora, um comediante que você não conhece, que você não tá ali com ele no convívio diário, que você só conhece da rede, né? Que não é o caso meu com o Padre Fábio. Mas que quem me controla? Quem me controla? Quem tá dizendo que eu devo ou não falar? Não tem briefing. Eu não tive briefing contigo, eu não tive briefing com o padre. Ô, gente, eu tava jantando com o Padre Fábio há 2 dias atrás. A gente não tocou no assunto do podcast. Em Mas não momento preciso nenhum. briefar Não. aqui. Nunca preciso. Aliás, uma das coisas, inclusive, que eu falei pro Gustavo, eu falei, eu não faço podcast gravado, e quando gravo eu sempre aviso pro entrevistador, não quero corte. Sim. Porque Sempre Sonho, falo né? isso. É, Não vai editar, não quero edição. O que eu falei é pra sair. Mas isso é o amor que confia. Eu acredito que isso no final das contas vai dar tudo certo. Eu confio porque te amo. Até porque não é em qualquer lugar que a gente se senta. Isso os meninos me conhecem há muito tempo e sabem disso. Eu não me sento em qualquer mesa. Isso é meu. Essa semana, um querido que quer conversar com a gente, os meninos falaram, não, ele tá esperando a gente pra jantar. Eu falei, não janto. Não vou na casa das pessoas. É um costume meu. Eu tenho 45 anos de idade e eu não vou mudar pra agradar o Rodrigo ou o Roberto. Não vou. Primeiro eu vou agradar a minha consciência. Porque depois quem vai ter que tomar remédio pra dormir sou eu. E eu quero dormir em paz. Então eu não vou a jantares que você marcou pra mim pra te agradar. Não vou. Sim. Então, se é uma reunião de negócio, a gente senta numa oficina, não, como chama? Num escritório, Escritório. e vamos conversar no escritório. Na mesa eu coloco os meus íntimos. Maravilha. Isso pra mim é muito claro. Casa é sagrado, né, padre? Sagrada. Você acha que tem Sagrada. muita coisa? Agora eu posso fazer um gancho nisso aqui? Mete a bronca. Agora eu sou um dos 3 irmãos. Eu sou o Espaço é 4º seu, irmão. irmão. Eu sou o 4º irmão. Quarto. Padre, com a separação do casal Virgínia e Zé Felipe, muito tá se falando, e hoje no domingo foi o dia de falar de muita gente na casa.